Você aí, dentre vocês que estão me vendo, algum de vocês perdeu alguém recente ou não muito recente, em torno de cerca de um ano? É, provavelmente ele se chamava. Não. Era João o nome dele? Não, não, era uma mulher. Sim, era uma mulher. E você tem boas lembranças dela? Sim. Ela tá me falando aqui. Fala como estava abraçando vocês e quanto você era especial. O quanto ela tem boas lembranças. Só que agora ela já se foi, mas ainda manda o seu amor. Ela. Se lembra quando vocês saíram para passear e foram comer coisinhas gostosas, doces, sorvete, uma lanchonete? Foi no fast food. Pois é. E essa pessoa está aqui me falando. E ela está me dizendo que isso que o pessoal faz nesses médiums é apenas canalice. Existe uma técnica que muitos médiums usam e até mágicos usam, com a diferença que o mágico ele já deixa claro logo no show que aquilo tudo é uma ilusão. E ele manipula as massas, tanto o médium como o mágico, dizendo para você o que você quer ouvir. E ele vai mudando a história à medida que ele vai te vendo. Isso é chamado de leitura fria. Leitura fria é porque ele vai moldando mediante o que é o seu esposo. Quando ele fala assim, tem um parente, alguém aqui que tem um parente que faleceu. Todos nós temos um parente que falecemos em algum momento aqui. E quando nós levamos em conta em grande quantidade de pessoas, num palco, num auditório, numa plateia, a chance de encontrar uma pessoa que perdeu alguém recentemente é muito provável. Entre ser homem ou mulher, bom, 50% de chance de acertar, independente do que o Tumblr invente com todos aqueles 359 mil gêneros. Não só isso, ele vai vendo mediante a reação da plateia como alguém vai tendo uma resposta emotiva. Isso sem falar de alguns que usam pontos eletrônicos fazendo pré-entrevistas e aí o cara já sabe tudo e a pessoa não se dá conta. É como um bom vendedor, que ele olha quando ele vê quando você entra na loja, mais ou menos se interessa por uma roupa e ele começa a falar mediante aquela roupa e outras coisas que combinem com aquilo. E se você diz que não é bem aquilo que você está interessando, ele tenta adivinhar quais são os seus gostos e preferências, mesmo porque nossos gostos e preferências estão retratados em nós mesmos. Isso faz com que fique fácil você manipular as pessoas. Leitura fria, então, é utilizada quando o cara vai falando, e a pessoa, numa consulta, vai dizendo. Já começa o seguinte, normalmente a pessoa que vai numa consulta com um médico, vidente, ou seja, nesse sentido, ela já acredita. O cara não vai ter grandes esforços. Alguns, vão sem ter muito o que fazer. Mas a larga maioria acredita, e eles aproveitam nisso. Dão mais ou menos uma olhada como é a pessoa e a historinha vai mudando à medida que vai se formando a história. Houve um programa no Fantástico chamado Operação Bola de Cristal. Então eles chamaram um ator e ele foi preparado por mágicos e ilusionistas. E como falar com as pessoas. Como inventar histórias na hora. E ele ia construindo as histórias e tudo, e com um ponto eletrônico ele tinha informações de como as pessoas agiram. E ele acertava sempre. Como ele acertava? Simples, falando coisas óbvias. Você tem boas lembranças de uma boa pessoa que se sorri, que leva isso, e mesmo que ele não leve, a pessoa vai dando dicas, a própria pessoa dá dicas, de como a pessoa, ela está bem, ou eu me lembro disso, e dali vai se construindo. E a pessoa tende a ignorar as partes que são falhas. Isso é uma grande safadeza, você está manipulando e usando os dons.
Até agora ninguém conseguiu provar que tem. O James Randi sempre oferece um prêmiozinho básico de US$ 1 milhão para mostrar quem conseguisse falar com os mortos ou algum evento sobrenatural. Os que aceitaram o desafio foram humilhados solenemente, por isso que ninguém mais aceita. A maioria, os espertos e espertalhões, não aceitam. Isso por quê? Porque US$ 1 milhão se ganha muito mais fácil tirando disso dinheiro de pessoas otárias ou pessoas que não são otárias. Simplesmente são pessoas que têm perdas, pessoas abaladas emocionalmente, pessoas que querem e precisam acreditar que há algo no pós-vida. Livros como Violetas na Janela, eles retratam, são obras espíritas, e retratam, no caso do Violetas, como é uma menina de cerca de 18 anos que falece e vai lá para o mundo lá do além. E é uma insanidade, tipo assim, que eles têm aula de volitar. Eu tô volitando. Se você pegar o exemplo hoje do André Luiz, não eu, o médium, o espírito, é totalmente diferente, porque cada livro atende a uma determinada sociedade num determinado tempo. Até interessante que o espírito lá que morreu foi lá, provavelmente no início do século XX, tinha televisões. E já no filme ele usa computadores. A Violeta na Janela é a menina que tudo é lindo, tudo maravilhoso, e o pessoal que se ferra, bem, se ferra. Mas a pessoa que perde um filho, um sobrinho, um neto, ela precisa se apegar nisso e precisa saber que está bem. Não é para se criticar esse tipo de pessoa. Essas pessoas, elas apenas são vítimas. Vítimas do acaso, vítimas de uma ocorrência em nossas vidas que fazem parte da nossa própria vida, mas nunca aprendemos a lidar com elas. Ninguém aprende a lidar direito com elas. Nós simplesmente tentamos fazer o nosso melhor. O problema é quando pega um desses crápulas e fica tirando dinheiro da pessoa. Nesse da Operação Bola de Cristal, por mais que o cara tivesse falado óbvio e no final ter se apresentado, olha, eu sou um ator, nada disso aqui é real. Pessoas brigaram, não, mas você falou tudo sobre mim. Quando ele não falou exatamente nada. A pessoa mesmo falou e não percebe, porque há a necessidade, a vontade de querer acreditar. Não é muito difícil de pessoas que caem em golpes porque querem sair do seu estado e querem ganhar muito dinheiro. Querem ter o sucesso, querem ter riqueza. Aí caem em esquemas tipo de pirâmides, por exemplo, onde ele tem um vislumbre que ele pode ficar rico sem trabalhar. Se já trabalhando está difícil, tipo, há muitas maneiras de ficar rico sem trabalhar. De legal mesmo, de forma lícita, só por herança. Como você conseguir essa herança já é outra história. A não ser que você tropece numa mina de ouro, vai ser muito difícil ou quase impossível você conseguir isso. O sucesso vem de muito trabalho. Ou, como diria Edson, 10% de inspiração e 90% de transpiração. O problema é fazer os outros transpirarem para ele. Mas, enfim, isso já é outra história. Então, ele trabalhava muito e achava que todo mundo tinha que trabalhar de uma forma insana como ele também. Enfim. De qualquer forma, vemos o quanto nós somos criaturas frágeis, onde basta um tosco falar qualquer bobagem ou numa pregação de igreja evangélica, ou num centro espírita, ou numa dessas cartomantes. A manipulação religiosa acaba sendo sempre a mesma, onde a pessoa é dita no ouvido o que ela quer ouvir, que ela vai morrer, vai para o céu. Talvez seja a única esperança que ela tem de uma vida melhor e decente. Às vezes nós criticamos, mas entendemos o lado da pessoa. Só que uma coisa não exime do outro estar se aproveitando da boa-fé e boa índole dessas pessoas. A cadeia seria pouco para eles. Esse é André, do seu ceticismo.net.
assim. Eu sei que você tem um cachorro e adora ele. Ele até gosta de subir na sua cama de vez em quando. Nem sempre você gosta que ele fique lá dormindo, mas você gosta bem desse bichinho. Ah, é um gato? Eu também adoro esse gato. Mas, ou será que é um passarinho? Está meio confuso esses seres do além, principalmente quando eu inventar a história nesse momento. Obrigado por terem assistido.